Pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar aqui em outras partes do nosso formulário de login, né? Com base no tamanho da tela, tá? E a primeira mudança aqui que eu quero fazer com vocês é o seguinte: essa disposição dos botões, né? Um em cima do outro, ela faz sentido quando a gente está num dispositivo móvel, né? Porque fica mais fácil de clicar, né? Não tem tanto risco da pessoa apertar o botão errado, tá? Mas a partir do momento que nós temos uma tela maior, a gente pode colocar um botão do lado do outro. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Então, tentem parar o vídeo aqui e, usando o que a gente viu aí na aula anterior sobre as colunas, tentem modificar aqui esses botões para que um botão fique ao lado do outro. Tudo bem? Dê um pause aí, tentem fazer isso. Se não conseguirem, na sequência eu vou mostrar agora para vocês como fazer. Então, como nós vamos fazer isso, pessoal? Lá na construção do meu layout, vocês podem ter estranhado, né? Porque nós não colocamos os botões cada um em uma linha. Eu falei para vocês, olha, vamos criar uma linha e colocar, né, os botões cada um em uma coluna de 12 posições, né, de 12 espaços, tá? E a ideia, quando a gente fez isso, era justamente para já ter, né, um layout adequado para colocar esses botões um ao lado do outro quando nós estivermos trabalhando em telas maiores, tá? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Enquanto a tela for extra small, né, quando for pequenininha aqui, eu vou querer que um botão fique em cima do outro. Mas a partir do momento que a gente já está numa tela, por exemplo, tamanho médio ou small mesmo, nós já podemos colocar um botão ao lado do outro, tá? E como nós vamos fazer isso? Simplesmente alterando as colunas aqui, tá? Da mesma forma que nós fizemos com a caixa, né, de login como um todo. Então eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, col SM6, ou seja, a partir do momento que eu estiver numa tela pequena, essa caixa, né, essa coluna, ao invés de ocupar 12 espaços, vai passar a ocupar 6 espaços, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, col SM6. Então, ao invés de eu ter duas colunas de 12 espaços, que faz com que uma coluna fique em uma linha e a outra na outra, né? Porque eu tenho 12 espaços para distribuir, se cada coluna usa 12 espaços, então uma faz com que a outra fique na linha de baixo, né? Não cabem as duas na mesma linha. Bom, mas a partir do momento que eu estou numa tela pequena, aí eu vou mudar o tamanho delas para 6. E aí já cabe uma ao lado da outra. Vamos ver como isso fica? Olha só. Então, quando eu estou aqui ó, numa tela pequena, abaixo de 500, extra pequena, né? Abaixo de 576 pixels, os botões estão ali ó, um ao lado do outro. Passei, o layout já muda automaticamente. Bem legal, né? E aí ele se mantém, porque no caso, o breakpoint, né, quando eu coloco aqui, eu estou dizendo, olha, isso vale para telas small ou maiores, a partir de small. Né? Se, poderia fazer também, por exemplo, colocar uma terceira regra aqui, uma terceira classe para telas médias, grandes, etc., como nós fizemos aqui em cima. Mas não é o caso. A partir de small, eu digo que cada uma ocupa 6 espaços e aí automaticamente uma já passa para o lado da outra. As duas ficam na mesma linha, certo? E nós já temos esse layout aí de forma bem simples. E agora, pessoal, nós já temos aí a nossa tela de login funcionando relativamente bem, tanto em dispositivos de tela pequena quanto em dispositivos com a tela maior. Agora vamos só dar uma incrementada, né, melhorar um pouquinho aí o visual da nossa tela. Tudo bem? Nós já trabalhamos o layout em si, usando, né, o conceito aí mobile first, e agora nós passamos, né, mais para uma finalização e aí a gente vai trabalhando nos diferentes tamanhos de tela. Então, eu acho que a primeira mudança que a gente pode fazer aqui é adicionar a borda, né, em torno aqui da nossa caixa de login.
Então, aqui no Bootstrap, pessoal, em Utilities, vocês vão encontrar aqui alguns utilitários para adicionar borda, né, aos elementos, certo? A forma mais simples é simplesmente adicionar a classe border. Então, vamos ver como isso funciona? Eu vou vir aqui no código, deixa eu tirar aqui a lista de arquivos. Eu vou vir no formulário, pessoal, porque ele está bem no entorno aqui, né, de todo o do conteúdo, né? E eu vou colocar aqui, ó, class border, certo? E vamos vir aqui. Ó, então agora eu tenho uma borda no entorno aqui da minha caixa, certo? Não é a melhor coisa do mundo, a gente precisa trabalhar esses espaçamentos aqui, tá? Mas já começamos a ter alguma coisa aqui. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui com a borda. Se eu quiser, por exemplo, modificar a cor da borda, eu acho que de repente essa penúltima cor aqui, que é o light, talvez funcione bem. Vamos ver? Vou colocar aqui, já tem a classe border, né? Agora eu vou colocar a border light, tá? Ficou quase invisível aqui para mim. Mal dá para ver. Talvez, bom, border primária mesmo, que é a borda azul. Tá, não tá a coisa mais bonita do mundo, mas a gente pode trabalhar nisso aqui, certo? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui com as bordas, pessoal? O que mais de utilitários que eu tenho? Eu posso modificar a largura da borda, tá? Então eu tenho aqui tamanhos. Percebam o seguinte, pessoal, a gente sempre mantém a classe borda e quero colocar uma cor, eu adiciono a classe border tracinho a cor, certo? Eu quero modificar a largura, eu mantenho border e adiciono border tracinho a largura, tá? Isso porque é a classe border que adiciona a borda em si. As outras só modificam. Então, se eu não colocar a classe border, simplesmente colocar border 1, ele não vai exibir corretamente, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui border 2. Vamos ver o resultado. Ó, já tem uma borda um pouquinho mais grossa. Tenho também o border radius, né? Para dar esse efeito arredondado. Para isso, eu posso só colocar essa classe rounded. Então, vou vir aqui e colocar rounded. Vamos ver o resultado. Ó. Já tenho ela levemente arredondada, certo? Tenho tamanhos diferentes também para o rounded. Então, eu posso colocar 0, 1, 2, 3, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, rounded 3, para ver o resultado. Ela fica um tanto mais. O rounded, diferente, né, do border, eu posso colocar só a classe com tamanho. Eu não preciso colocar essa mais essa. Tá? Aliás, eu devo colocar só a classe com o tamanho, né, na verdade é o raio aqui da curva, certo? Então, pessoal, essas são as principais opções aí que eu tenho para a borda. Ainda não estou muito satisfeito com essa cor. Vamos tirar aquele border primary e deixar o cinza mesmo padrão e depois a gente modifica, certo? Agora o que eu preciso fazer aqui, pessoal, é dar algum espaçamento entre a borda e os elementos, tá? Eu tenho algumas formas de fazer isso, mas quando a gente trabalha com espaçamento, né, margem, padding e o grid do Bootstrap, a gente pode ter alguns problemas. Então vamos testar algumas opções, ver se esses problemas aparecem e se aparecerem, nós já corrigimos. A forma mais simples, pessoal, vamos vir aqui no Utilities, Spacing, né? Então a gente tem aqui os utilitários para adicionar espaçamento, certo? Então eu tenho aqui margem, padding, o lado onde eu quero adicionar, né? E o tamanho do espaçamento, certo? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou vir aqui no Form. No caso, o espaçamento que eu quero adicionar é entre a borda, que está no Form, e os elementos internos. Então, eu vou colocar um padding, né? Que é o espaço interno aqui no meu Form. Tá? Então, eu vou colocar aqui P3 e vamos ver o resultado.
Ó, agora eu tenho um espaçamento. Vamos ver aqui se em diferentes tamanhos, se a gente vai ter problema. Não, parece que o grid continua funcionando bem, certo? E eu posso ir até 5. Vamos ver se com um pouco mais de espaçamento aqui fica melhor. Não, agora ficou meio estranho aqui, certo? Talvez se nós utilizarmos um espaçamento de 5 no topo e na parte de baixo e um espaçamento de 3 nas laterais, o resultado fique um pouquinho melhor. Vamos ver? Como que eu faço isso? Para adicionar o padding no topo e embaixo, eu posso usar o Y. E para adicionar nas laterais, eu posso usar o X, certo? Então eu vou fazer assim. Vou vir aqui no meu código e vou falar, ó, em cima e embaixo vai ser 5. Então, PY-5 e nas laterais vai ser 3. Então, PX3. Ó, agora a gente tem um padding, né, um espaçamento diferente, certo? Mas ainda, talvez o 3 mesmo fique um pouquinho melhor. 4, talvez. 4 em cima e embaixo e 3 nas laterais. Agora já está um pouquinho melhor. Pessoal, um ponto que vale a pena eu destacar aqui para vocês é que, por exemplo, se a gente vier aqui na documentação do spacing, tá? Vocês vão ver que nós temos dentro da notação aqui para o padding, né, para a margem, a opção de colocar o breakpoint, ponto de quebra, certo? Então, por exemplo, ó, as classes são nomeadas usando a propriedade, os lados, tracinho, tamanho. Ou propriedade, os lados, tracinho, breakpoint, tracinho, tamanho. Ou seja, se eu quiser um padding menor aqui e um padding maior aqui, eu posso fazer, certo? Posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, XL vai ser 5. Então, a partir do tamanho XL, o meu padding vai ser 5, tanto em cima quanto embaixo, certo? Vamos ver como que isso aqui ficaria. Então, eu passando de XL, que é 1200, ó, o espaçamento aumenta, certo? Porém, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Não vou colocar esse espaço. O que eu quero mostrar é o seguinte, nem todos os utilitários, nem todas as classes do Bootstrap têm essa opção de usar o breakpoint, né, de ter essa notação responsiva. Por exemplo, na borda eu não tenho. Vocês podem olhar aqui a documentação da borda e vocês vão ver que não tem uma opção, por exemplo, eu só quero adicionar borda a partir de determinado tamanho, tá? Então não dá para fazer isso aqui com o Bootstrap simplesmente, tá? Você pode customizar o Bootstrap usando Sass e tal, ou você pode construir um estilo CSS próprio, né? Fazer as media carries para adicionar essa borda, tá? Foge um pouquinho do escopo aqui dessa aula, mas é isso que eu quero mostrar para vocês, que alguns utilitários têm opções responsivas, né? Você pode adicionar breakpoints, tá? Mas outros não, tá? Eu não tenho, por exemplo, um border XL para adicionar borda só quando a tela for extra grande. Isso aqui não existe, ó. A borda sumiu, né, se eu colocar esse border XL. Isso não existe. Entretanto, o padding e a margem, elas têm a opção de você colocar os breakpoints, tá? Como que você sabe qual tem e qual não tem? Na documentação aqui do Bootstrap, tudo bem? Então, por enquanto é só. Na próxima aula a gente melhora um pouquinho o visual aí da nossa tela de login.